Questão 5. Uma universidade está realizando um concurso de admissão de professores. O concurso possui 3 fases, cada uma valendo 10 pontos e de caráter eliminatório. Na primeira fase, o candidato deverá realizar uma prova escrita de conhecimentos específicos. Será classificado para a próxima etapa o candidato que obtiver nota maior que a mediana das notas de todos os candidatos da primeira fase. Veja a seguir as notas que os candidatos tiraram na primeira fase. A gente tem a tabela de notas. Basicamente ele diz, vai para a segunda fase quem tiver nota maior que a mediana. Ok. Quantos pontos o candidato que se classificou com a menor nota deverá tirar na segunda fase para ter uma média de 9 pontos nas 2 primeiras fases do concurso? Então veja bem, vamos por partes. Primeiro vamos encontrar a mediana desses termos. O que é a mediana? A mediana é o termo central num conjunto ordenado de elementos, de números. Ok? Para a gente encontrar a mediana, primeiro a gente tem que organizar o rol desses elementos do conjunto. O que é o rol? É a organização desses conjuntos em ordem crescente ou em ordem decrescente, ou seja, de forma que eles estejam do menor para o maior ou do maior para o menor. Vamos fazer isso. Nesse caso, a menor nota aqui é 8, a segunda é 8,1. Eu tenho 8,1 novamente, vamos riscando aqui o que eu colocar. 8,1, depois 8,2, depois 8,4, 8,6, 8,8, 8,8, 8,9, eita, vai ter que ficar embaixo, não tem problema não. 8,9 e 8,9. Vamos separar aqui, para ficar mais fácil de vocês identificarem. Então veja bem, quando eu olho para esse rol, quando eu olho para essas notas, eu percebo que é um total de 10 elementos nesse conjunto. Ou seja, é um conjunto de total de elementos par. O número total de elementos é par. Isso quer dizer que não existe um termo central, exatamente. Vão existir 2 termos centrais. E aí a gente tem que encontrar esses 2 termos centrais e fazer a média aritmética entre eles. Como eu tenho um total de 10 elementos, para eu descobrir quais são os termos centrais, basta você dividir o número total por 2, e aí 10 dividido por 2 dá 5. Isso quer dizer que o quinto termo de frente para trás e o quinto termo de trás para frente vão ser os termos centrais. Então preste bem atenção. 1, 2, 3, 4, 5. Esse é um termo central, 8,4. Aí agora eu faço 5 de trás para frente. 1, 2, 3, 4, 5. 8,6 também é um termo central. A mediana desse conjunto de elementos vai ser a média aritmética entre eles. A média aritmética entre 8,4 e 8,6 vai ser 8,5. Para calcular isso, você faria 8,4 mais 8,6 dividido por 2. Dá exatamente 8,5. Ou seja, essa é a mediana. O candidato que teve a menor nota e ainda se classificou para a segunda fase foi aquele que teve nota 8,6. Certo? Porque essa foi a menor nota dos que se classificaram. Se ele quiser ter uma média de 9 pontos nas 2 primeiras fases do concurso, a segunda nota dele deve ser a seguinte. Eu vou pegar aqui, qual é o cálculo da média? Não é a soma dos termos dividido pela quantidade de termos. Então, se a média vai ser 9, eu posso dizer que 9 é igual à soma dos termos. Qual é o primeiro termo dele? 8,6. 8,6. Mais a nota que ele quer tirar na segunda fase, né, que ele vai tirar na segunda fase, que a gente não sabe qual é, a gente chama de x, dividido pela quantidade de termos, nesse caso 2. Esse 2 está dividindo, ele passa multiplicando, eu tenho 18 igual a 8,6 mais x. Esse 8,6 ele vem para cá subtraindo, então eu vou ter 18 menos 8,6 é igual a x. 18 menos 8,6 dá 9,4. Esse aqui é o valor de x. Ou seja, se ele quiser ter média de 9 pontos nas 2 primeiras fases, ele tem que tirar 9,4 na segunda prova, resposta letra B.